Eu sempre falo aqui que não há justiça no Oscar e Oscar é muito mais do que qualidade. Mas se tiver um pouquinho de justiça no Oscar 2021, teremos 2 diretoras mulheres indicadas e uma delas será a Regina King. Uma coisa que eu acho muito curiosa é como, de repente, várias e várias peças começaram a ser adaptadas para o cinema, algo que foi já muito comum no cinema, mas ficou um bom tempo com poucas peças tendo adaptações cinematográficas, e nesse ano de 2020, agora começo de 2021, várias peças estão chegando às telas. A gente teve The Boys in the Band lá pela Netflix, a gente teve Hamilton, que é uma peça de teatro, mas que foi vendida como um filme, apesar de eu defender que aquilo é uma peça de teatro e não um filme. Além disso, a gente teve também A Voz Suprema do Blues, que eu fiz crítica aqui, e agora One Night in Miami, e ainda tem por vir The Father, que também pode pintar no Oscar, o filme do Anthony Hopkins. Então são várias peças trazidas para as telas em pouquíssimo tempo. Eu achei bem curioso isso, até porque, como eu disse, fazia um tempo que não tinham tantas adaptações do teatro para o cinema. E fico feliz que One Night in Miami tenha sido comprado pela Amazon e assim mais pessoas possam assistir, porque eu gostei muito desse filme aqui. Eu fiz algumas críticas à Voz Suprema dos Blues, porque lá eu digo que a adaptação da linguagem do teatro para o cinema não funciona tão bem, e não tem como negar isso, porque o teatro tem a sua linguagem, o cinema tem a sua linguagem, e é muito difícil sempre fazer esse tipo de transição. O teatro ele sempre vai focar mais nas atuações e no texto, enquanto o cinema vai ter a montagem como parte predominante e, claro, a concepção da imagem. E eu acho que a Regina King ela faz um trabalho bom aqui em fazer essa transição da linguagem. É claro, o foco aqui ainda é muito grande no texto e nas atuações, é o que tem de central aqui no filme, mas a montagem faz um belíssimo trabalho e a concepção visual também, ela é fundamental para fazer esse filme funcionar, até como a mise-en-scène aqui é composta, como os cenários são compostos, então como aquele quarto fechado vai dizer muita coisa sobre a situação que eles estão vivendo, ou quando eles vão ali para a sacada, para o terraço, e aquela liberdade que eles veem com as luzes também vai dizer muito sobre o momento que eles estão passando, ou quando eles saem daquele quarto e vão, por exemplo, para a loja ali comprar bebidas. Então o filme ele vai trazer aqui 4 figuras históricas, icônicas, que são o Muhammad Ali, ainda como Cassius Clay aqui no começo do filme, o Sam Cooke, o Malcolm X e o Jim Brown, que dos 4 aqui talvez seja o menos conhecido para o grande público, mas quem gosta de NFL conhece muito esse cara, que ele foi um dos grandes jogadores da história da NFL, e eu, como fã de NFL, gostei muito de ver ele aqui também nas telas. Como eu disse, o filme é baseado numa peça de teatro e tem como roteirista aqui o mesmo autor da peça, e a Regina King como diretora, mostrando uma grande maturidade. O que ela faz muito bem aqui é, em muitos momentos, deixar a atuação, deixar o texto tomar conta da tela. Em alguns momentos ela adota até um tom um pouco mais contemplativo, ou melhor, um tom mais observativo, e é isso exatamente que o filme pede. E quando a gente fala em direção, muitas vezes a gente pensa em grandes planos sequências ou em grandes coisas mirabolantes, mas em muitos momentos a boa direção é a direção simples, a direção que deixa os elementos que têm que ser ressaltados serem ressaltados, e é isso que a Regina King faz muito bem, além de também trabalhar muito bem o elenco aqui. Esse filme só funcionaria com uma bela química entre esses 4 personagens, e isso funciona muito bem. Ela consegue trazer muito bem esses ícones e transformar esses ícones em pessoas reais debatendo questões reais. É um filme que adota um pouco essa ideia de e se isso tivesse acontecido. No começo ali do filme fala que é inspirado em fatos reais, mas não é exatamente inspirado em fatos reais, então ela vai tomar liberdades criativas aqui, liberdades criativas que estavam ali na peça, e trazer esses 4 ícones durante uma noite após a vitória do cinturão do Muhammad Ali como Cassius Clay para um quarto de hotel, onde eles vão festejar essa vitória de uma forma bastante peculiar, entre muita conversa, entre muitas discussões, entre muitos confrontos entre eles, porque todos eles
têm ideias bem diferentes. As discussões, em sua maioria, vai girar em torno da comunidade negra e como cada um deles deve agir, cada um tem o seu ponto de vista. Por exemplo, a gente tem o Sam Cooke aqui, que acha que a forma como ele faz a música, a forma como ele lucra sem depender de uma pessoa branca e a forma como ele ajuda outros artistas negros, ele tá ajudando a causa de alguma forma. E ele vai ser confrontado, por exemplo, pelo Malcolm X, que acredita que Sam Cooke deve usar a música dele e as canções dele para dizer alguma coisa e para evidenciar todo o problema. E cada um aqui vai ter um pensamento, alguns vão se expor mais ao seu pensamento, enquanto outros vão ficar mais contido, esperando a hora certa para falar aquilo que deve ser dito. Só que se eu disse que a direção da Regina King ela é simples, em nenhum momento ela é apática e em nenhum momento ela não tem nada a dizer. Aqui ela faz um bom trabalho de câmera, por exemplo, para mostrar quem é a pessoa confrontada em determinado momento. Então em vários momentos vão ter 3 concordando e 1 discordando daqueles 3. E ela sempre vai conseguir trazer na imagem todo esse contexto. Então vai ter um momento onde o Malcolm X vai estar sendo confrontado pelos outros 3 e ele vai ficar bem distante dos outros 3 e sempre quando ela enquadra aquilo, ela vai enquadrar os 3 juntos e depois o Malcolm X separado, fazendo questão de demonstrar a distância entre eles em determinado momento. Ou quando são apenas 2 se confrontando, ela vai usar a montagem para colocar a câmera em um, depois colocar a câmera em outro. Ou quando 2 estão concordando, ela vai enquadrar os 2 juntos. Então é um bom trabalho aqui da Regina King, tanto ao ter maturidade, ao debater temas super difíceis de serem debatidos e ao conseguir mostrar diferentes opiniões do mesmo lado de uma causa sobre um tema, quanto ao conceber aquilo visualmente e ao dar ao elenco o material que eles precisam para trabalhar. Então ela vai criar essa dinâmica muito boa, essa dinâmica de alternância. Em alguns momentos vai lembrar até ao teatro como esses personagens vão se movimentar em cena, como um vai estar em destaque, como o outro vai estar em inferioridade em determinado momento. Então é um jogo muito bem estabelecido aqui por ela, um jogo entre ícones se mostrando como pessoas e que ela consegue fazer com que o ritmo aqui nunca caia, com que nunca se torne cansativo o filme. É um filme super engajante e eu não me desliguei dessas discussões em nenhum momento. Assistir filme em casa, eu sempre falo, principalmente nos podcasts, como é muito diferente para mim, pelo menos, assistir um filme no cinema, assistir um filme em casa. Eu sempre tenho um pouco mais de dificuldade de imersão quando eu tô assistindo esse filme em casa. E esse filme aqui em especial, eu não saí dele em nenhum momento. É um filme que, apesar das suas quase 2 horas, foi extremamente engajante para mim. Talvez por eu me interessar muito por aquelas personalidades e por tudo aquilo que estava sendo debatido, mas também muito por causa do trabalho do elenco e por causa do grande trabalho da Regina King aqui. E claro, de um texto muito potente. E no elenco a gente tem um belíssimo trabalho aqui do Ben-Adir fazendo Malcolm X, então é aquele cara mais contido parece, mas também que tem uma visão que não gosta de ser confrontada. Em certos momentos ele vai se exaltar também, então ele incorpora muito bem o Malcolm X aqui, enquanto o Leslie Odom Jr., quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito dele por causa de Hamilton, faz um belíssimo trabalho em trazer o contraponto ao Malcolm X, e a discussão entre os dois são sempre as discussões mais fortes. Ao mesmo tempo a gente tem o Jim Brown aqui, que é o que menos fala, mas a gente percebe que ele tá sempre observativo, ele tá sempre pensando alguma coisa, ele tá sempre esperando o momento certo para expor a visão dele com muita calma. Enquanto o Eli, que faz o Muhammad Ali, parece ser aquele que ainda tá um pouco mais confuso, ele tá fazendo uma transição muito importante na vida dele, mas ele ainda não tem certeza daquilo. Então é justamente por essas diferentes personalidades que a gente tem uma dinâmica muito boa entre esses atores que conseguem incorporar tudo isso muito bem e trazer essas discussões super importantes para a época e super importantes para os dias de hoje à tela de uma forma que eu gostei demais. Talvez o que eu menos goste do filme seja alguns momentos em que eles estão isolados, principalmente ali os primeiros 18 minutos, que eles vão ser apresentados um por um individualmente.
Eu, como conheço essas personalidades, aquilo pra mim não era tão necessário, mas eu entendo que aquilo seja importante, porque como eu disse no começo, tem muita gente que não conhece o Jim Brown, talvez tenha pessoas que não conheçam o Sam Cooke, então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 para One Night in Miami. Acho que é um candidatíssimo forte ao Oscar, acho que deve ser indicado a melhor filme, como eu já coloquei ali na prévia de janeiro, eu acho que pode ser indicado a melhor diretor. Eu vou fazer essa semana a prévia de melhor direção, melhor atuação e melhor roteiro. Também vou falar um pouco sobre canção original, que esse filme é forte candidato também à canção original. Pode aparecer também em roteiro, e eu acho que o Leslie Odom Jr., pelo menos dos que eu vi até agora, é um dos grandes candidatos, se não o mais forte a melhor ator coadjuvante. Eu acho que é um filme que tem grandes chances aqui no Oscar. Gostei muito do trabalho da Regina King, de todo o elenco, e como o texto é muito bem transportado aqui pra tela. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e escreve embaixo o que vocês quiserem nos comentários, claro, sempre com muita educação, se você concorda comigo, se você não concorda, se você gostou ou não gostou do filme. Por hoje é isso e corta!